Deputados defendem a inclusão de servidores técnicos no plano de carreira de agentes penitenciários e socioeducativos. CPI dos medicamentos discute o transporte de remédios e a venda de suplementos alimentares nas academias de ginástica. Seminário aborda a inclusão de crianças autistas na rede regular de ensino. E ainda a nova campanha institucional da Assembleia para promover a cidadania das pessoas com deficiência. Agora, no Notícias da Semana. A suinocultura catarinense passa por uma das piores crises já enfrentadas pelo setor. É que os custos de produção estão acima do preço pago aos produtores. Para tentar minimizar os impactos, deputados da Comissão de Agricultura vêm buscando junto ao governo alternativas que garantam um futuro da atividade. Esta semana o assunto voltou ao centro dos debates. O encontro reuniu suinocultores, lideranças políticas e representantes de entidades ligadas ao setor. Durante os debates, uma unanimidade: a crise que se agrava a cada dia. O governo do estado anunciou medidas para amenizar o problema, entre elas a diminuição do ICMS para o suíno vendido fora de Santa Catarina, de 12% para 6% nos próximos 30 dias. Mas o grande entrave tem sido o desabastecimento de milho no estado, principalmente para os agricultores familiares. Uma nova regra da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, exige do produtor independente que queira comprar milho a DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Para aqueles produtores que já tinham um cadastro com a Conab, que estavam operando, eles vão ter um espaço aí de aproximadamente uns 6 meses, 1 ano, para atualizarem o seu cadastro. Logicamente, para os criadores que vão fazer o cadastro novo hoje ou amanhã, eles já cumprem a nova regra. Entre os encaminhamentos da reunião, a formação de um grupo de trabalho para discutir questões tributárias. As reuniões começam já na próxima semana. Nós faremos um encontro nos próximos dias entre os representantes do segmento da suinocultura catarinense e técnicos da Secretaria da Fazenda para encontrarmos mecanismos que possam determinar a redução de tributos, de responsabilidade, evidentemente, do governo do estado. Aí nós falamos de maneira mais destacada em relação ao ICMS, na importação de milho de outros países. Um dos fatores que pode, de fato, representar um alento ao produtor de suínos em Santa Catarina é a aquisição de insumos a um preço mais reduzido. O secretário adjunto de Estado da Agricultura anunciou medidas para o aumento da produtividade do milho em Santa Catarina. Temos uma meta de implantar 100 mil hectares a mais, o que com a adoção de tecnologia de ponta pode gerar em torno de 1 milhão de toneladas a mais para a oferta em Santa Catarina. O estado consome 6 milhões de toneladas por ano, consegue produzir em torno de 3 milhões e, portanto, nós temos hoje um déficit de 50% da nossa necessidade. O presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural comemorou o resultado da reunião. O que mais me chamou a atenção foi um perfeito entendimento entre o Banco do Brasil, que é o órgão financiador do programa Retenção de Matrizes, e a Fátima, porque há uma exigência legal por parte do banco na solicitação de licenças ambientais para viabilizar o financiamento, e houve aqui já um entendimento entre o presidente da Fátima, o doutor Alexandre, e o Banco do Brasil, no sentido deles acertarem aí um procedimento mínimo que não atrase esses financiamentos, porque realmente é muito urgente o financiamento de matrizes em função da crise porque passa esse setor. Quem também se reuniu esta semana foram os parlamentares da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Um dos projetos analisados pelo colegiado foi o que obriga os clubes de futebol do estado a manterem jogadores menores de 18 anos matriculados na escola. O deputado doutor Vicente, do PSDB, é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e foi o relator do projeto de lei de autoria do deputado Leonel Pavan, do mesmo partido, que determina aos clubes de futebol sediados no estado que assegurem matrícula em instituição de ensino aos jogadores menores de 18 anos que estejam vinculados ao clube. A matéria foi aprovada com emenda substitutiva global do deputado Ricardo Guide, do PSD. De acordo com o projeto, os clubes que não cumprirem a determinação ficarão impedidos de participar de jogos, torneios e competições oficiais no estado. Digamos que aconteça uma lesão,
uma lesão no joelho, ou a criança ou o adolescente não possa mais continuar jogando futebol. Se ela tiver parado seus estudos, ela terá perdido ou teria perdido alguns anos da sua escolarização, o que significa muitas vezes um atraso importante nas oportunidades e na formação do caráter e da formação profissional dessas crianças. Portanto, esse projeto visa prevenir essa situação, esse vácuo, essa parada de interesse pela educação. Durante a reunião, os parlamentares também aprovaram a realização de uma audiência pública, solicitada pelo deputado Fernando Coruja, do PMDB, sobre o marco legal da primeira infância, que vai até os 6 anos de idade. A lei federal foi sancionada em março deste ano e prevê a elaboração de planos estaduais para adequação às novas determinações. A data da audiência ainda não foi definida. Outro tema debatido pelos parlamentares foi a segunda etapa da campanha Laços de Amor, de incentivo à adoção, realizada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina em parceria com outros órgãos públicos e instituições do Estado. A nova fase da campanha tem lançamento previsto para o próximo dia 25. A convite da presidência da Casa, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá participar da campanha, realizando 6 seminários em municípios de diferentes regiões do estado para a capacitação de conselheiros tutelares. A nossa comissão entra nessa grande cruzada da adoção de Santa Catarina, promovendo encontros onde nós vamos fazer um preparo maior, um aprimoramento da formação desses conselheiros eleitos o ano passado, e focando bastante no tema adoção. Tem muitas coisas que envolvem o Conselho Tutelar, mas, acima de tudo, esse projeto de vida, esse projeto sensível, que é o tema da adoção, ele vai ser focado com todo o ênfase necessário. Já no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, deputados decidiram dar prazo de mais uma semana para que os membros do colegiado analisem o projeto de lei complementar que torna impositivas as ações incluídas no orçamento do Estado. A mudança torna obrigatório o cumprimento das prioridades estabelecidas durante as audiências públicas do orçamento regionalizado. A proposta estabelece critérios e percentuais a serem aplicados para o atendimento das demandas regionais. A alteração constitucional torna obrigatória a execução das ações elencadas nas audiências públicas do orçamento regionalizado. O que está em discussão neste momento é a regulamentação da lei, aprovada em dezembro de 2014 pelos deputados e posteriormente promulgada pela Assembleia Legislativa. A intenção dos parlamentares é agilizar essa regulamentação para que o orçamento de 2017, que será discutido este ano, já tenha caráter impositivo. Outro projeto que teve a discussão adiada pela CCJ foi a do projeto que institui o plano de carreira e vencimentos dos cargos de agente penitenciário e de agente de segurança socioeducativo. A votação da matéria ficou para a semana que vem. Mobilizados e servidores da categoria vieram pedir o apoio dos parlamentares. É que parte deles não está contemplada no projeto. O projeto de lei complementar que institui o novo plano de carreira e vencimentos de agentes penitenciários e agentes de segurança socioeducativos faz parte do acordo que pôs fim ao estado de greve dos servidores da categoria em 2014 e estabelece vários níveis para a carreira e 7 classes salariais, que variam de R$ 1.157 a R$ 3.298. Mas a matéria beneficia apenas os agentes. Mais de 200 técnicos ficaram de fora, como assistentes sociais e psicólogos. Para tentar incluir esses profissionais no projeto, a Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo deputado Mauro de Nadal, do PMDB, decidiu suspender a tramitação da matéria para discutir com o governo do Estado a inclusão de uma emenda que beneficie também os técnicos. Nosso objetivo é que esses servidores, que também atuam diretamente com o preso, com o detento, possam ter o seu plano de carreira e, acima de tudo, serem inseridos nesta pasta, porque no momento em que eles fizeram o concurso, eles fizeram já com atividade fim Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania. Então não é justo que eles sejam excluídos do plano. Durante a sessão, alguns deputados se manifestaram contra a suspensão da tramitação do PLC.
O deputado Maurício Scudilarc, do PR, quer garantir a aprovação do plano de carreira dos agentes penitenciários e depois tentar a inclusão dos demais servidores. Olha, há um compromisso do governo que na folha de pagamento do mês de maio, essas vantagens desse plano de carreira vão estar incorporadas. Então, eles não podem ser prejudicados, é um compromisso do governo. No final da semana, deputados da CCJ se reuniram com o secretário da Casa Civil, Nelson Serpa, para tentar uma solução para o impasse. Serpa disse que, por questões legais, os servidores técnicos não podem ser incluídos, já que a proposta trata especificamente do plano de carreira dos agentes. Ele afirmou ainda que o governo deve encaminhar à Assembleia um projeto de lei específico que contemple esses servidores. E veja, ainda hoje, servidores ACTs do Centro de Atendimento Socioeducativo da Grande Florianópolis pedem prorrogação do contrato da categoria. A falta de efetivo vem comprometendo os trabalhos no CASE. Notícias da semana, volta já. Servidores ACTs que atuavam no CASE, o Centro de Atendimento Socioeducativo da Grande Florianópolis, o antigo São Lucas, estiveram na Assembleia esta semana. Eles vieram pedir aos parlamentares apoio para a prorrogação por mais um ano do contrato de trabalho. Gisele, o concurso público programado para a contratação de agentes socioeducativos efetivos não foi realizado pelo governo do estado. E o contrato deles encerrou no último dia 4. A instituição está atuando de forma precária, com menos adolescentes internos e um número reduzido de agentes penitenciários remanejados de outras unidades. Os agentes e técnicos admitidos em caráter temporário pelo governo do estado para atuar no CASE, o Centro de Atendimento Socioeducativo da Grande Florianópolis, acompanharam a sessão das galerias. Eles foram contratados em 2014 para trabalhar por um ano. Em 2015, o contrato dos profissionais foi renovado por mais um ano através de acordo com o Poder Judiciário e o Ministério Público, para que, neste prazo, o governo de Santa Catarina realizasse um concurso público, o que não aconteceu. No último dia 4, o contrato dos 70 agentes socioeducativos ACTs encerrou. Para tentar solucionar o problema, o governo do estado remanejou para o CASE pouco mais de 20 agentes penitenciários de outras unidades que não têm curso específico para atendimento de adolescentes. De acordo com os servidores que saíram, o atendimento aos internos vem sendo realizado de forma precária. A capacidade do CASE é para 90 adolescentes. Operava com apenas 40. E agora, com a redução de agentes, o número de internos baixou para 23. No próximo dia 18, a tendência é que a situação piore, porque o contrato dos 30 técnicos ACTs que ainda atuam na instituição também vai encerrar. Hoje o trabalho do CASE está reduzido, os 40 adolescentes que estavam sendo atendidos hoje foram reduzidos para 23. Os adolescentes que estão chegando ao Poder Judiciário sendo presos, eles não têm vaga, estão sendo liberados os adolescentes e é um total estado de insegurança. Em plenário, os deputados mostraram preocupação com o descumprimento pelo Estado das determinações do Poder Judiciário e Ministério Público. O Poder Executivo está sendo multado em R$10 mil ao dia desde março do ano passado por não ter realizado o concurso público para a unidade e que, assim mesmo, está funcionando. A Justiça designou várias audiências, convocando representantes da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania para propor acordo de prorrogação do contrato dos ACTs, mas não houve acordo. O governo quer realizar concurso apenas para agentes socioeducativos e não para técnicos. Os parlamentares prestaram apoio aos servidores ACTs e pediram uma solução para o atendimento dos adolescentes infratores da Grande Florianópolis. O que nós estamos buscando aqui no Parlamento Catarinense é unir forças para que, junto à Procuradoria-Geral do Estado, junto à Secretaria de Justiça e Cidadania e junto ao próprio governo do Estado representado na Casa Civil, a gente consiga chegar no impasse de fazer um TAC juntamente com o Ministério Público para que se mantenham os ACTs até que se realize o concurso público para a efetivação de agentes socioeducativos e técnicos, porque há uma necessidade e não há como tocar aquilo ali sem agente, sem técnico.
Deputados da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência realizaram esta semana em Imbituba, no sul do estado, mais uma edição do seminário que tem como tema o autismo e os desafios da educação inclusiva. O evento faz parte de uma série de encontros que devem ser realizados até o final deste ano. Possibilitar ao educador um trabalho eficiente através de estudos, conhecer as características e vencer desafios da rotina de um autista. Esse é o tema do seminário sobre o autismo e os desafios da educação inclusiva, promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O presidente da comissão, deputado José Ney Ascari, do PSD, destaca que Santa Catarina tem sido exemplo para o país na busca pela inclusão. Este evento busca justamente levar informações, discutir temas importantes relacionados à inclusão. Por isso que a Assembleia, além de promover, é parceira forte das instituições que apresentam projetos de capacitação em todo o estado. Nós estaremos presentes em muitas regiões ainda ao longo de 2016, nessa parceria que tem como objetivo levar a informação fundamental para a inclusão da pessoa com deficiência na plenitude na nossa sociedade. Pessoas com transtorno do espectro autista encontram dificuldades em ter acesso a uma série de direitos como educação, saúde e mercado de trabalho. Uma lei federal e outra estadual regulamentam políticas públicas para pessoas com autismo e garantem, por exemplo, a inclusão no ensino regular. Mas não tem sido tarefa fácil para muitos pais, em função do despreparo de professores e das escolas. Rita Hipólito, que preside a Associação dos Amigos dos Autistas de Imbituba, conhece bem essa realidade. É uma grande quantidade de profissionais, de professores que lidam diretamente com essas crianças e quanto mais elas souberem, melhor para o desenvolvimento dessa criança na sala de aula, né? E junto com os amiguinhos. Isso, consequentemente, vai ter uma repercussão diante da família, né? Então, a família vai poder estar sabendo como lidar mais com essa criança. O seminário realizado em Imbituba faz parte de uma série de eventos que devem ser realizados ao longo deste ano. Pelo menos 450 pessoas, entre familiares, profissionais, autoridades ligadas ao assunto e à comunidade, participaram do encontro. O doutor em educação, professor Eugênio Cunha, trouxe para o debate ideias práticas e inclusivas e as formas diferenciadas de ensino e aprendizagem para pessoas com transtorno do espectro autista. Ele destaca que para o sucesso da atividade, uma rede precisa ser formada. A inclusão, ela não é uma atribuição apenas da escola, né? Ela é um direito do cidadão e também uma responsabilidade de toda a sociedade, né? Aí é preciso de apoio político, a família e setores da sociedade que possam ajudar a escola a executar esse projeto que é muito excelente, que é a questão da inclusão e o direito de todos à educação, né? Há um caminho muito longo a seguir, né, evidentemente, mas eu acredito que as coisas têm sido... tem havido um progresso e acho que tem havido uma mudança muito significativa. Falando em inclusão, a Assembleia Legislativa acaba de lançar uma nova campanha institucional que enfoca justamente a diferença. Com o tema Todos Somos Iguais porque Somos Diferentes, a iniciativa pretende promover a inclusão social e a cidadania das pessoas com deficiência. O primeiro filme conta a história real de Cíntia. Ela nasceu com síndrome de Down. Cíntia é diferente. Ela se apaixona fácil, basta um sorriso para deixá-la suspirando. Cíntia é a 31ª mãe do mundo com síndrome de Down a gerar um filho sem a síndrome. A história dela está no primeiro filme da campanha Todos Somos Iguais porque Somos Diferentes, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Com personagens e histórias reais, os filmes da campanha mostram, por meio de uma narrativa lúdica e com estética cinematográfica, o perfil de pessoas consideradas diferentes. Mas Cíntia também odeia mingau, o escuro, sentar no meio do carro e, principalmente, o barulho do Miguel comendo de boca aberta. A abordagem, no entanto, não tem nada de óbvia. Nos roteiros dos filmes da campanha, a deficiência sequer entra em pauta. São pessoas comuns, mostrando suas diferenças de um jeito descontraído e respeitoso, sem nenhum estereótipo, e que, por isso, poderiam ser estrelados por qualquer pessoa.
Além da Cíntia, a campanha traz ainda outros 2 filmes com protagonistas que têm albinismo e nanismo. A ideia foi inspirada na Lei Brasileira número 13.146, destinada a assegurar e promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, visando a inclusão social e a cidadania. As pessoas diferentes, e elas são muitas em Santa Catarina, são iguais nos seus direitos, nas suas vontades, nos seus desejos, e têm que ser também aceitas pela sociedade desta forma. Mostrar as diferenças é fazer prevalecer a igualdade, que é uma marca dos catarinenses e que nós queremos enaltecer ao extremo, tornando todos absolutamente iguais perante a legislação, perante as relações humanas e, mais do que isso, perante a sociedade como um todo. Todos somos iguais porque somos diferentes. E veja ainda hoje a discussão sobre o transporte de medicamentos e a venda de suplementos alimentares nas academias de ginástica. O debate mobilizou parlamentares da CPI que investiga o comércio de remédios falsificados em Santa Catarina. Notícias volta em instantes. O transporte de medicamentos pelas rodovias do país e a venda de suplementos alimentares nas academias de ginástica foram os temas discutidos esta semana pela CPI que investiga falsificação de medicamentos aqui em Santa Catarina. O colegiado recebeu representantes de 2 entidades. O presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Santa Catarina, Pedro Lopes, foi convocado para depor como colaborador da CPI. Ele informou que a fiscalização de caminhões nas rodovias do país é precária e deveria ser reforçada nos principais pontos das estradas. De acordo com Lopes, também não há normas específicas para o transporte de medicamentos. Eu entendo que nós deveríamos ter veículos cadastrados, veículos próprios para o transportador de medicamentos, porque é uma carga extremamente diferenciada. E isso também daria para o transportador a identificação, uma responsabilidade maior daquilo que ele já assume e não teria consequência e o ônus daquilo que não lhe pertence por não ter uma fiscalização adequada e acaba caindo sempre essa responsabilidade em cima do transportador. O segundo a depor foi o presidente do CREF, o Conselho Regional de Educação Física, Irineu Volney Furtado, que veio de Lages para colaborar com a CPI com informações sobre a venda de suplementos alimentares nas academias. As suspeitas levantadas pelos parlamentares, com base em reportagens já publicadas e ocorrências policiais, é que esses suplementos vendidos apenas como proteínas podem conter na composição medicamentos como anabolizantes, diuréticos e hormônios da tireoide, e que muitas vezes esses produtos podem ser falsificados, vindos do exterior e comprados pela internet. Estatísticas apontam que até 50% dos medicamentos vendidos pela internet podem ser falsificados. O presidente do Conselho Regional de Educação Física afirmou que de 2010 a 2014, a entidade recebeu 42 denúncias de suspeitas contra os suplementos alimentares vendidos em academias do estado e que só do ano passado até agora já foram 12 novas denúncias, mas que o papel do CREF é fiscalizar as academias para garantir que sejam administradas por profissionais de educação física com curso superior, para que a segurança do usuário seja maior, mas que não tem como proibir a venda ou garantir a procedência ou composição dos produtos vendidos nesses estabelecimentos. Os nossos agentes de fiscalização, quando tomam conhecimento da comercialização de qualquer tipo de medicamento ou suplemento nesses estabelecimentos, levam o conhecimento da vigilância sanitária, se é que ela ainda não o tem, para que tome a providência e analise o quanto aquilo é verdadeiro ou não. O relator da CPI, deputado Fernando Coruja, do PMDB, acrescentou que no Brasil há falta de controle sobre as vendas realizadas pela internet e que esta é uma grande preocupação. Se aponta que 50% dos medicamentos no Brasil vendidos pela internet são falsificados. Isto é uma falha no sistema brasileiro muito grande. Temos que saber a quem interessa um sistema desorganizado desta forma,
porque alguém deve interessar, porque não é uma coisa tão difícil de controlar se tiver uma legislação adequada. Ao final da reunião, os parlamentares concluíram que a fiscalização é falha, tanto no setor de transportes como nas academias. Toda carga roubada é apenas dado um BO, fica o BO, ponto final. Em relação à educação física, o presidente do Conselho, também ficou claro que existe o mundo do Conselho e o mundo das academias. Ou seja, a presença de praticamente em todas as cidades do Estado de pessoas que consomem anabolizantes. Isso é uma fonte de renda muito grande para um mercado ilegal. Então essa CPI está se prestando para isso, para investigar, para mergulhar nesse tipo de mercado e saber como é que está a proteção do cidadão. Outro assunto que ganhou repercussão na semana que passou foi a decisão do Senado Federal de admitir a abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Deputados ocuparam a tribuna para se manifestar sobre o tema. Os deputados fizeram pronunciamentos apaixonados contra e a favor da decisão, que saiu depois de quase 20 horas de sessão no Senado. Dos 78 senadores, 55 votaram a favor e 22 contra a admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O presidente do Senado, Renan Calheiros, não precisou votar. Com a decisão, a presidente fica afastada do mandato por um período de até 180 dias. O vice, Michel Temer, assume o cargo. A partir de agora, o Senado vai colher provas e ouvir testemunhas de defesa e acusação para instruir o processo e embasar a decisão final. O julgamento será comandado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O impedimento definitivo da presidente depende do voto favorável de 2/3 dos 81 senadores, em julgamento que ainda não tem data para ocorrer. Os deputados estaduais favoráveis à saída definitiva da presidente falaram das expectativas para esta nova fase da política brasileira. Os contrários protestaram. Para nós é um grande golpe, nós vamos continuar resistindo. Agora, nós precisamos construir com os trabalhadores, estar muito atento pelo que vem pela frente, porque o próximo rito do golpe é tirar direitos dos trabalhadores, vender as nossas estatais, entregar nosso patrimônio público, tirar direitos previdenciários e trabalhistas dos trabalhadores brasileiros, e nós sempre trabalhamos o contrário. Quando se distribui renda, quando se valoriza o trabalhador, o Brasil cresce. Esta política já foi derrotada nos anos 90 e agora volta de novo. Então não está tudo bem, não. O Brasil está entrando num grande processo de enfrentamento, de debates, de crises, e que nós precisamos estar muito atentos a isso e vamos estar muito atentos. Nós precisamos ir a mais, ir além. No processo em que o Brasil quer chegar de amadurecimento, de limpeza, não é só a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, a tirada da presidente Dilma, dos ministros, não vai resolver aquilo que a gente precisa resolver, que é o problema do cidadão. Nós não estamos falando só da corrupção. Eu estou muito mais preocupado no cidadão que não está tendo a consulta, não está tendo o atendimento, que as escolas, do que a corrupção. Kennedy, mas o dinheiro da corrupção pode ir para lá. Sim, mas é tudo uma parte de um processo. Então nós precisamos, por exemplo, repactuar. Aproveitar esse momento em que o presidente Michel Temer, por exemplo, ele é municipalista, e fazer com que o fundo de participação dos municípios seja aumentado, pelo menos escalonado, como é que é a nossa proposta aqui. Nós que esperamos dias melhores para o nosso trabalhador, para que ele tenha mais emprego, dias melhores para a nossa sociedade, que nós tenhamos clareza na política e na sociedade brasileira. Nós temos a certeza que Michel Temer, que assume hoje a presidência da República, representa essa esperança de dias melhores para o povo brasileiro, para que nós tenhamos a capacidade e tenhamos a consciência de que o Brasil precisa crescer, o Brasil precisa desenvolvimento, e isso está na mão de nós brasileiros. E tem que ser feita por pessoas sérias. O grande crime do governo do PT foi matar, digamos, todo o entusiasmo dos empreendedores, acabar com a economia nacional e, naturalmente, que todos os recursos que vão para a saúde, para a educação, para as ações sociais, todos eles advêm do movimento econômico. À medida em que a política destruiu a economia do Estado, destruiu toda a ação social do país e, naturalmente, destrói também
aquela sensação da presença do governo. Nós temos uma grande esperança. No outro impeachment que aconteceu há 2 décadas atrás, o Brasil ressurgiu e tenho a esperança de que agora, novamente, o Brasil vai ressurgir das cinzas. Se ela foi julgada que cometeu algum crime de responsabilidade, o seu vice também precisa ser julgado, e isso nós esperamos uma decisão do nosso STF. Então é lamentável, eu acho que é um retrocesso, pela democracia que tanto lutamos para que os brasileiros e brasileiras tivessem o direito de escolher o seu governante, e que, se não estão contentes com eles, nós temos as eleições para retirá-los, não dessa forma através de um golpe feito pelo Congresso Nacional. E quem estava conduzindo esse golpe, também não posso deixar de citar, que é Eduardo Cunha, um corrupto, já indiciado, afastado do cargo da presidência da Câmara dos Deputados e de seu mandato, mas o lugar dele é na cadeia, e que ele faça as delações como ele mesmo mencionou. A edição de hoje termina levando você a um passeio pela Galeria de Arte Maier Filho. É lá que está montada uma exposição de esculturas em vidro. As obras do artista plástico Jorge Marinho retratam as formas do corpo humano. A sensualidade e o vigor das formas do corpo humano esculpidas em um material que transmite ao mesmo tempo fragilidade e beleza. As lâminas de vidro e o cristal são a matéria-prima das esculturas do artista plástico Jorge Marinho. O paranaense natural de Bandeirantes vive há mais de 30 anos em Florianópolis, onde mantém um ateliê. Ele é graduado em Letras pela Universidade Federal de Santa Catarina e cursou mestrado em Desenvolvimento de Produtos para a Moda e Design no Instituto Orbitato, em Pomerode. Quando começou a trabalhar com vidro, o artista Jorge Marinho fazia arte decorativa e peças utilitárias e era autodidata. Ao longo da carreira, foi fazendo inúmeros cursos no Brasil e no exterior, e há 14 anos decidiu partir para a criação de esculturas que resultaram nesta exposição. São cabeças, seios, corpos femininos e masculinos moldados com faca e outras ferramentas. O processo é milenar. O vidro e o cristal são feitos de uma massa líquida, composta de areia e outros produtos químicos. Quando aquecida, chega a 1.800 graus Celsius. No meio desse processo, entra o talento do artista, que também usa o ferro como suporte de algumas montagens em vidro. Marinho percorreu países como Alemanha, República Tcheca, Espanha e Estados Unidos para aperfeiçoar a técnica e produz as esculturas numa fábrica de cristal em Blumenau. Para as peças em vidro, ele utiliza modelos e faz os moldes em gesso, que dão a forma às esculturas. Para as peças em cristal, é preciso enfrentar o calor à beira dos fornos para soprar e modelar. São 2 elementos diferentes e ao mesmo tempo iguais, porque o vidro, eu trabalho com lâminas de vidro e usando um molde. E a parte do cristal, não. Aí eu uso a massa vítrea, que a gente chama, e aí eu tenho a condição de voar, né? Entrar no que aquilo que eu penso que pode ser feito de uma forma, né? Modelar com uma faca e uma pinça. Então aí você tem a opção de criar de fato. Além do corpo humano, o artista incluiu na exposição peças que têm como tema os peixes estilizados. Marinho também trouxe esses carimbos, em que pressiona o cristal em moldes representando várias figuras. Mas a forma humana é a que mais atrai o escultor. Algumas são reproduções do corpo humano, outras são releituras. Eu acredito que eu sou muito observador e detalhista, né? Então acho que isso pode ser que tenha uma influência no meu trabalho. E aí, óbvio, a gente vai de referências de pinturas, até numa leitura. Você faz uma leitura, às vezes a pessoa descreve um corpo e você fica imaginando. Então, o processo criativo é esse, é a imaginação. Projeção Notícias vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Até.